A seguir, Hora da Notícia. Você sente que falta tempo no seu dia? Quando vê já passou do horário sem terminar o que tinha para fazer? Qual é o valor do tempo? É isso que nós vamos falar hoje em mais uma entrevista da série sobre os conflitos da vida moderna. E tem mais na edição de hoje. Como é o trabalho de salva-vidas nos clubes de Passo Fundo? No quadro Fatos Políticos, a jornalista Zumara Colucci vai falar da novela para a posse no Ministério do Trabalho. Como a CDL encerrou o ano de 2017 e quais as metas para 2018? Vamos conversar com a nova presidente da entidade. E ainda mais uma dica de como usar corretamente os equipamentos das academias ao ar livre de Passo Fundo. Hoje é quinta, 11 de janeiro, é hora da notícia. É cada vez maior a preocupação dos clubes com a segurança dos banhistas. E isso se reflete na beira da piscina. A lei não exige, mas os clubes adotam o uso de salva-vidas para garantir a segurança. Piscina praticamente vazia, apenas um nadador solitário na água. Mas nada que impeça o Cláudio Odir, mais conhecido como Chico, de manter os olhos atentos aos movimentos. É um cuidado que se estende também para a piscina infantil. Porque não pense que, por ser rasinho, uma criança não corre riscos. A gente fica sempre de olho na gurizada, né? Até mesmo nos adultos, para um eventual acidente ou algum problema que tenha com algum banhista, né? Às vezes a gente tem que pegar, tem um mal súbito, alguma coisa assim, algum acidente, né? Alguma criança que se machuca, né? Alguma pancada, alguma coisa assim, né? Porque tem bastante gente sempre, né? O Chico trabalha aqui no Clube Juvenil em Passo Fundo há 3 anos. É uma rotina de terça a domingo, numa jornada de 6 horas por dia, com exceção do domingo, que trabalha de manhã também. Aqui, o clube tem características que favorecem o atendimento de apenas um salva-vida. A estrutura é toda fechada com apenas uma entrada e saída, o que facilita a supervisão do profissional. O acesso aqui é restrito, né? Para crianças menores tem que ser acompanhado dos pais, né? Ou de algum responsável. Então fica mais fácil até porque tem o controle deles também, né? A supervisão deles e a minha também, né? Isso então facilita um pouquinho, né? Os clubes não são obrigados, por lei, a terem salva-vidas em seu corpo de colaboradores. Essa é uma iniciativa da entidade para garantir a segurança de crianças e adultos durante o verão. Quando tu trabalha com água e com parque aquático, não pode correr riscos. Então o clube hoje investe. Não há uma normativa oficial que nós devemos contratar salva-vidas, mas o clube, a segurança do associado em primeiro lugar. Essa semana foi sinônimo de aprendizado para os professores aqui da UPF. Aqui de segunda até hoje pela manhã, eles participaram da 3ª edição do curso de qualificação docente. Mais de 400 professores em busca de novos conhecimentos. Em torno de 20 atividades desenvolvidas e diversos assuntos em debate. Aproximadamente 24 horas de qualificação em 4 dias. Tudo para retratar e entender ainda mais o mundo acadêmico, por meio de temas como inclusão, tecnologia, comunicação e até mesmo sobre a família. O encerramento do curso aconteceu hoje pela manhã com uma temática que vai ser bastante comentada durante o ano por aqui. Juntos e misturados, 50 anos e um novo olhar sobre o nosso campus. Muito aprendizado, de um aprendizado significativo, de um aprendizado que mobilizou os nossos professores, que instigou os nossos professores a desejar mais. Quando nós ficamos inquietos e queremos mais, é porque estamos sensibilizados, comprometidos e entendemos todos que a formação docente é um processo permanente, contínuo e requer aprofundamentos e momentos de parada, de reflexão, discussão permanentes durante toda a vida de um professor.
Seja no trabalho, na faculdade ou até mesmo na vida pessoal, devemos não somente organizar o que fazer, mas também encontrar maneiras de que essas tarefas sejam feitas dentro de um espaço de tempo, que a gente seja feliz em meio a tudo isso. Só que com uma rotina tão agitada, muitas pessoas procuram saber como administrar de forma correta o próprio tempo. Mas afinal, qual é o valor do tempo? Ele vale a mesma coisa para todo mundo? Bom, durante esta semana nós estamos falando sobre conflitos da vida moderna e hoje o nosso convidado é o filósofo com doutorado nesta área, Altair Fávero. Professor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite de provocar as pessoas a pensarem um pouquinho mais. Muito obrigado pelo convite e parabéns por essa série bonita que eu tenho acompanhado toda semana. Que bacana. Professor, qual é então o valor do tempo? Pois é, o tempo é uma daquelas tantas palavras que incomodam muito, porque todo mundo acha que sabe o que é o tempo. Até ver essa pergunta, né? O que é o tempo, né? E esse mesmo problema já foi colocado pelos filósofos desde a antiguidade, né? Porque veja bem, nós temos várias expressões que dizem, eu não tenho tempo, falta tempo, esse tempo não chega. Isso mostra que a percepção que as pessoas fazem do tempo é uma percepção muito subjetiva, mas que também é uma percepção de época, né? Há uma definição do termo tempo, professor, sob a ótica da filosofia? Veja que os gregos já problematizaram esse tema de várias formas, tanto é que para os gregos, tempo pode significar muitas coisas. Se nós pegarmos na perspectiva, por exemplo, do tempo cronológico, tempo demarcado, vem da ideia do deus Cronos, né? Tempo é uma marcação de 60 minutos, é uma hora, de 24 horas nós temos um dia e assim por diante. Mas os gregos já tinham também uma outra noção de tempo, que é a noção de kairos. Kairos já não é um tempo demarcado. E é por isso que para alguns, por exemplo, um instante pode demorar a eternidade, quanto que para outros, esse mesmo instante ele pode ser efêmero demais. Então, a própria ideia de tempo, ela é circunstanciada à subjetividade de cada um, mas, ao mesmo tempo, a época como cada um percebe esse tempo. Bom, professor, você já nos diz, então, que ele não é igual para todo mundo. Mas ele está ligado à produtividade? Tem aquela frase que diz que tempo é dinheiro. Essa é uma das grandes máximas da sociedade moderna, né? O capitalismo colocou isso como sendo uma das grandes máximas, né? Tanto é que essa frase inspirou a indústria moderna, no sentido de a linha de produção para que o funcionário pudesse produzir cada vez mais em menos tempo, né? Então, tempo é dinheiro nessa máxima, né? Hoje, as pessoas estão revendo essa máxima. Por quê? Porque isso ainda funciona no mundo dos negócios. Mas a vida não se resume apenas a ganhar dinheiro. A vida não é só ganhar dinheiro. E talvez aí, tempo é dinheiro, é uma máxima que não serve para qualquer circunstância, né? Porque tenta imaginar, por exemplo, alguém que está no leito de morte, né? Ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas a morte é inevitável. Por isso que um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger já dizia que nós somos seres que caminhamos para a morte. Por quê? Porque cada instante que passa, o nosso tempo está sendo comido, de alguma forma. Professor, o pensador Zygmunt Bauman disse que o tempo que nós estamos vivendo hoje é líquido. O que isso quer dizer para quem ainda não leu nada relacionado a esse assunto? O Zygmunt Bauman é considerado um dos grandes profetas da pós-modernidade ou da modernidade tardia, como se costuma dizer. E estamos comemorando justamente agora um ano de falecimento dele, né? Morreu em janeiro do ano passado. E ele brilhantemente criou esse termo líquido, né? Para falar de modernidade líquida, para falar de medo líquido, para falar de tempo líquido. Inclusive, tem um livro dele chamado Tempos Líquidos. O que isso quer dizer, essa teoria dos tempos líquidos? Porque, veja bem, nós poderíamos opor tempo líquido à ideia de tempo sólido, né? Tempo é dinheiro, é um tempo sólido. Tempo líquido é o tempo em que flui mais, porque a ideia de líquido no Bauman é a ideia de fluidez, né? Então, veja bem, quando Bauman se refere à ideia de tempo líquido, está justamente se referindo a essa ideia da efemeridade dos acontecimentos, né? Nossa vida contemporânea é extremamente conturbada com aquilo que o Francisco falava na segunda-feira, a ideia do culto ao corpo, a ideia do imediatismo. Então, a ideia do imediatismo é justamente isso. Nós corremos tanto, mas corremos para quê? Né? Por quê? Por quê? Nós trabalhamos tanto, mas trabalhamos em função de quê?
O Francisco colocava também o problema do consumismo como um dos grandes valores do nosso tempo. Então, hoje, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas em consumir tudo aquilo que está à sua disposição, né? Parece que elas são infelizes se elas não comprarem aquilo, a última geração de smartphone, ou se não conseguirem postar a última coisa que aconteceu, se não conseguirem acompanhar. Mas a pergunta é, tudo isso para quê? Professor, o tempo está acabando e eu preciso lhe fazer mais uma pergunta. E, de novo, aqui a gente fala do tempo, né? O tempo comandando a nossa vida. Que valores precisam estar agregados à ideia de tempo? Que reflexão, que provocação você faz a quem está nos assistindo agora? Me parece que dos grandes desafios nossos é pensar um tempo de formação, né? E aí tem a ver com a universidade. Tempo de formação é um tempo de paciência, é um tempo de você saber conviver com o antigo, com o novo, com o moderno e com o futuro. Que é justamente o oposto da ideia de tempo efêmero, tempo que se dilui muito rapidamente. E a gente só consegue fazer um tempo de formação se nós reaprendermos ou aprendermos pela primeira vez a pensar. Pensar sobre a nossa vida, pensar sobre uma hierarquia de valores, pensar sobre qual vai ser nosso legado que nós podemos deixar para nossos filhos, para as gerações que vão nos suceder e para a sociedade que precisa ser colocada novamente nos eixos. Professor, muitíssimo obrigada pelas suas provocações, pelas suas reflexões. A gente deseja aí que você também, de alguma forma, possa pensar um pouquinho mais. Obrigada, viu, professor? E um excelente ano. Obrigado. Obrigada. Bom, e amanhã a gente segue aí lhe provocando, lhe convidando a pensar um pouquinho mais, a desligar esse automático. O tema de amanhã é busca pela felicidade. Quem não quer saber mais sobre isso? Nosso convidado aqui no estúdio será o filósofo, também professor, aqui da UPF, Nadir Pichler. E hoje é dia de fatos políticos e enquanto as coisas ainda estão calmas por aqui em Brasília, parece que nem tanto, não é mesmo, Zumara? O que mais você tem a contar para a gente sobre esse assunto? Pois olha, Thaís, o governo começa o ano com mais um desgaste político e as voltas com o judiciário. A posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho foi suspensa liminarmente e os 2 recursos encaminhados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede no Rio de Janeiro, esta semana não foram acatados. A posse estava marcada para terça-feira. O nome foi indicado pelo PTB. Cristiane Brasil é filha do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, o mesmo que revelou o mensalão do PT. Ele foi preso e agora está de volta ao cenário político. A parlamentar foi condenada em reclamações trabalhistas com trânsito em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos. Segundo o entendimento da Justiça, essa situação, abre aspas, fere a moralidade administrativa quando se pretende nomear para um cargo de tamanha magnitude ministro do Trabalho, pessoa que já teria sido condenado em reclamações trabalhistas, fecha aspas. O governo ainda analisa se vai recorrer ao STF ou não. Já o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, diz que existem coisas que o governo precisa aceitar como desgaste, referindo-se à decisão de não indicar outro nome. Em Passo Fundo, a movimentação política se dá apenas na esfera administrativa. Na próxima semana deve ser conhecida a empresa que vai fazer a obra de revitalização da Avenida Brasil. Este é o 4º edital publicado pelo município. Até agora, nenhuma empresa interessada conseguiu atender a todos os requisitos exigidos para a concorrência. A expectativa é de que isso mude com a flexibilização de alguns itens. Zumara, obrigada pelas informações. A gente fica, é claro, sempre com aquela expectativa de boas notícias quando você vem falar de política, principalmente da política partidária. Bom trabalho para ti. Obrigada. Thaís. Bom, e depois do intervalo a gente mostra mais uma dica de como praticar de maneira correta os exercícios nos equipamentos instalados nas academias ao ar livre de Passo Fundo. Nós já voltamos.
Começa hoje o período de rematrículas dos cursos de graduação aqui da UPF. As rematrículas devem ser feitas na intranet de acordo com a data e horário de cada curso indicados pela instituição ou pelo aplicativo Sou UPF. O prazo termina no dia 19 de janeiro. Informações pelo telefone que aparece aí na tela. Pancadas de chuva isoladas e temperaturas mais amenas. Esse é o cenário para os próximos dias. Veja mais na previsão do tempo para sexta-feira e já para o sábado. A previsão para sexta-feira é de céu encoberto, tempo fechado com chuvas isoladas. A mínima fica na casa dos 18 graus e a máxima chega a 23. O sábado será de muitas nuvens e também com chuva fraca, mínima de 19 graus e a máxima chega a 24. E a gente segue aqui apresentando também uma série de entrevistas que fazem um balanço do ano que acabou e também projetam 2018 sob o olhar de entidades de Passo Fundo, também do poder público. Hoje nós estamos aqui recebendo a nova presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, Karina Sobiesiak. Seja muito bem-vinda, parabéns pela tua nova função. Muito obrigada. Eleita, eu tomando posse no início desse ano. Isso, muito obrigada, Karina. Bom, você está assumindo a presidência da CDL e a gente quer te pedir que avaliação, como integrante já da CDL, se pode fazer do ano que acabou. Olha, 2017, até meados do ano, a economia estava parada. Houve muita queixa de lojistas, da parte de serviços também, que realmente as coisas estavam difíceis. Após o segundo semestre, houve uma melhora nas principais variáveis macroeconômicas, ou seja, a inflação baixou, houve uma queda no desemprego e a redução de juros também foi anunciada pelo governo, isso aí melhorou um pouco. E também a retomada do crédito, as pessoas deixaram de ter aquele medo que estavam até o primeiro semestre e começaram a voltar a consumir. E isso deu um ânimo para os nossos lojistas. Claro que ainda o resultado é distante daquilo que foi desejado e daquilo que uma vez o comércio de Passo Fundo já executou. Sim, com certeza. A inflação de 2017 ela ficou em 2,95, ou seja, foi a menor inflação em 19 anos. Isso já é um sinal positivo para 2018. Com isso se manter, né, dentro dos padrões no caso, se a economia se manter assim, com a inflação baixa, 2018 tende a crescer, é a nossa esperança. E foi assim que vocês começaram o ano de 2018, você tomando posse na presidência da CDL, é com uma expectativa de que as coisas vão seguir melhorando? Com certeza. Nós tivemos uma informação que a inadimplência de dezembro de 2017, comparada a dezembro de 2016, ela caiu 16%. Ou seja, o consumidor ele está conseguindo quitar as suas dívidas. Com isso, ele consegue voltar a consumir e o lojista consegue também ter um bom resultado. O que a CDL projeta fazer, Karina, principalmente nesse ano que está iniciando, para auxiliar os seus associados? Sim, nós temos inúmeras campanhas promocionais. São 6 as principais, que começa com o Dia das Mães, depois o Dia dos Namorados, temos o Dia dos Pais, depois o Dia das Crianças e o final é o Natal, que é o Natal dos Sonhos. Essas campanhas elas auxiliam a venda para mexer no comércio, enfim, auxiliam para o lojista ter um resultado melhor nas suas vendas. Bom, a gente também precisa entender que alguns requisitos determinam a sobrevivência ou não de uma empresa no mercado. Pela tua experiência como empresária, agora como uma liderança na cidade, o que você acha importante dizer para o empresário nesse momento? Olha, muito trabalho em primeiro lugar e assim, ó, a crise existe, já está bem menor, eu acredito que vai acabar e não desistir, trabalho sempre. E outra coisa assim, ó, muito planejamento financeiro. Né? Quando começa essas notícias, inflação alta, as pessoas já há uma recessão no mercado. Então, se a empresa ela já tem uma reserva financeira, ela tem um foco para o futuro, ela vai conseguir ir adiante. Hoje a CDL tem aproximadamente quantos associados? 1.500 associados. Estamos falando de 1.500 empresas. Comércio e serviço. Perfeito. Karina, muitíssimo obrigada. Um excelente mandato para você. Obrigada, eu que agradeço. Que o nosso comércio tenha um ótimo ano. Com certeza. Muito obrigada. E olha, amanhã o assunto é o desempenho da construção civil em Passo Fundo. Quem vai conversar com a gente é o vice-presidente incorporador do Sinduscom, Marco Bevenhum Lima.
Tão importante quanto fazer atividade física é praticar os exercícios de maneira correta. Você costuma utilizar as academias ao ar livre em Passo Fundo? Então fique atento. A dica é de um profissional da educação física sobre como usar o equipamento de simulação de cavalgada. Veja só. Olá, meu nome é Nelson João Talhares, sou professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo e coordeno o curso de Educação Física Bacharelado. Estamos em uma das academias ao ar livre da cidade de Passo Fundo e vamos falar sobre esse equipamento aqui atrás de mim, que é a cavalgada dupla. Também um aparelho que mobiliza mais lojas anatômicas, ou seja, mais músculos, tanto dos membros inferiores, das pernas, quanto dos membros superiores, dos braços. Esse movimento de várias cadeias musculares, de vários músculos trabalhando ao mesmo tempo, faz com que o trabalho seja um pouco mais completo, mas como também não oferece uma resistência, além do peso corporal, que o aparelho também ajuda, existe uma necessidade de se fazer um pouco mais de repetições para fazer com que o aparelho surta algum efeito sobre a musculatura trabalhada. Como você vai fazer uma extensão de joelho, essa extensão não pode ser feita de forma violenta, de forma a causar impacto na articulação do joelho. Tem que manter sempre a musculatura das coxas, das pernas, contraída para fazer com que o joelho não sofra esse impacto. Dos membros superiores também não puxar com violência, porque o aparelho ele é leve e não oferece carga, podendo de repente trazer alguma lesão no ombro. E amanhã, na nossa última dica, nós vamos falar do aparelho que simula remada. Em Soledade funcionam 160 empresas que desenvolvem atividades que vão desde o trabalho com a pedra bruta até a produção e comercialização de joias. Reveja na reportagem as peças que abastecem principalmente o mercado interno e que também alcançam países como China e Estados Unidos. Vai dizer, um acessório sempre cai bem. Tem quem prefira algo mais discreto, delicado, e tem quem goste de algo mais exótico, extravagante mesmo. No mercado das joias, o que não faltam são opções. Joias conferem durabilidade, algumas passam de geração para geração e, por terem valor, são consideradas mais especiais. Essa é uma indústria localizada no município de Soledade, conhecido como a capital das pedras preciosas. Aqui se fabricam peças para abastecer o mercado interno e externo, joias, semijoias e folhados que alcançam a Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Itália. Quartzo rosa, branco, verde, ametista. A matéria-prima vem de Minas Gerais e da Bahia. Dá uma olhada na quantidade de pedra bruta. Tem quem compre assim mesmo. Boa parte com comercialização para a China. Atualmente a ágata, que é essa chapa azul, virou tendência no mercado das joias e está no centro do comércio. E depois de passar por vários processos, ela fica assim, prontinha para embelezar. Como a ágata está em alta em algumas revistas, como a Vogue, então a ágata recebe uns pedidos agora um pouco maiores, então, né, da demanda. Né? Nós estamos no setor de montagem, acabamento, no caso. A gente faz a cravação das pedras em zircônia, vidro e pedra. E acabamento em cola também, tem peças coladas e peças cravadas. A cravação é feita uma a uma, diferente do modelo, pedrinha ou zircônia ou vidro, né? E a colagem também, é tudo manual, no caso. São processos bem delicados alguns, como vocês puderam notar, então precisa de mulheres, né, para ter aquele toque feminino nas joias. Por fazerem processos nessa indústria, 30 funcionários trabalham para oferecer um charme aos compradores. Antes de chegar na prateleira de uma loja, as cerca de 500 peças produzidas por dia ganham um toque especial de muitas mãos femininas. Primeiro vem a parte da criação, com o setor de design. Depois limpeza, separação, o cravamento. Haja paciência. Tem a montagem, a fundição e o banho. Nesse setor, as peças ganham os banhos de ouro. Depois ainda vem a revisão e a codificação. Enfim, prontas para serem vendidas. A satisfação é em ver a peça pronta, depois o acabamento, a peça pronta. Fica tudo muito lindo. Principalmente a pedra fica mais bonita do que os vidros, né? Um dos principais quesitos da empresa é a qualidade, manter sempre a qualidade. E a gente tem 30 funcionários direto, né?
Então tem muitas pessoas por trás disso que trabalham também para a gente, contribuindo para nossas obras de arte, né? E quem olha essas fotografias com artistas famosos usando coleções diversificadas, nem imagina que a Marlene, dona da indústria, iniciou no ramo aos 9 anos de idade. Recebi uma ligação do Projac, achei que era trote na época. E não era, né, claro, daí na época a Emília Duncan me convidou para ir para lá para desenvolver a coleção da primeira coleção que eu fiz para a Globo, para a novela Tempos Modernos, né. Nessa novela fiz 3 viagens para lá para desenvolver toda a coleção. Aí depois foi Alto Astral. É legal tudo isso, sim. O reconhecimento é bárbaro. O amor pelas pedras já estava na pele, né, na real está no sangue o amor pelas pedras, sim. As tuas inspirações para a criação vêm de onde? Da alma e do brilho natural das pedras. As pedras, por ela mesma, já tem um brilho natural e a gente olha para a pedra e já cria a peça. De acordo com a Associação de Pedristas de Soledade, que existe há 6 anos, auxiliando as 160 pequenas e médias empresas com legalização e orientação aos associados, 95% do abastecimento é interno, ou seja, dentro do próprio país. No início da minha carreira, 90% era exportado, né? E hoje, pela taxa cambial, inverteu, né? Então nós trabalhamos mais com o Brasil hoje, claro, com outros países também. Mas a situação econômica do Brasil não foi fácil, não está fácil, mas a gente está criando modelos novos, designers novos para ficar no mercado. Aqui peças de R$10 a R$5.000. E sim, elas fazem o pescoço e os dedos de muita gente. Então hoje o mercado ele focou muito em mercadorias um pouco mais em conta, peças mais baratas, né? Devido a essa recessão que está acontecendo hoje no mercado, né? Então a gente está procurando atender a essa necessidade do mercado. A mulher precisa, a mulher precisa de um brilho, de algo a mais todos os dias. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. O Hora da Notícia tem 2 reapresentações à noite, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.